Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Desci então à casa do oleiro, e lá estava ele trabalhando na sua roda. E o vaso que ele fazia de barro estragou-se na mão do oleiro, e ele o refez em outro vaso, conforme pareceu bem ao oleiro fazer. Jeremias 1 versículo 2, 4. A palavra traduzida como Potter significa imaginação. Do material que outros teriam jogado fora como inútil, uma imaginação desperta o remodela como deveria ser. Ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Isaías 64 versículo 8. Esta concepção da criação como obra da imaginação, e do Senhor nosso Pai como nossa imaginação, nos levará mais longe no mistério da criação do que qualquer outro guia. A única razão pela qual as pessoas não acreditam nessa identidade entre Deus e a imaginação humana é que elas não estão dispostas a assumir a responsabilidade por seu terrível mau uso da imaginação. A imaginação divina desceu ao nível da imaginação humana, para que a imaginação humana possa ascender à imaginação divina. O 8º Salmo diz que o homem foi feito um pouco menor que Deus, não um pouco menor que os anjos, como a versão King James traduz erroneamente. Os anjos são as disposições emocionais do homem e, portanto, são seus servos, e não seus superiores, como nos diz o autor de Hebreus. Hebreus 1 versículo 14. A imaginação é o homem real e é um com Deus. A imaginação cria, conserva e transforma. A imaginação é radicalmente criativa quando toda atividade imaginativa baseada na memória desaparece. A imaginação é conservadora quando sua atividade imaginal é alimentada com imagens fornecidas principalmente pela memória. A imaginação é transformadora quando varia um tema já existente, quando altera mentalmente um fato da vida, quando deixa o fato fora da experiência lembrada ou coloca algo em seu lugar se perturba a harmonia que deseja. Através do uso de sua imaginação, esta talentosa jovem artista tornou seu sonho uma realidade. Desde que entrei na área de artes, tenho gostado de fazer croquis e pinturas para quartos infantis. No entanto, fui desencorajado por orientadores e amigos que tinham muito mais experiência na área do que eu. Eles gostaram do meu trabalho, admiraram meu talento, mas disse que não receberia reconhecimento nem pagaria por esse tipo de trabalho. De alguma forma, sempre senti que faria, mas como? Então, no outono passado, ouvi suas palestras e li seus livros e decidi deixar minha imaginação criar a realidade que desejava. Isso é o que eu fazia diariamente, e imaginava que estava em uma galeria, havia uma grande excitação em torno de mim, nas paredes pendurava minha arte, só minha, uma exposição individual, e vi estrelas vermelhas em muitas das fotos. Isso indicaria que elas haviam sido vendidas. Foi o que aconteceu, pouco antes do Natal, fiz um celular para um amigo que o mostrou a um amigo dela, dono de uma loja de importação de arte em Pasadena. Ele expressou o desejo de me conhecer, então levei algumas amostras do meu trabalho. Quando ele olhou para a primeira pintura, ele disse que gostaria de me dar uma exposição de uma mulher na primavera. Na noite da inauguração, 17 de abril, um decorador de interiores veio e gostou e me contratou para fazer uma colagem para o quarto de um menino, que sairá na edição de setembro da Good Music Epping para a casa do ano de 1961. Mais tarde, durante a exibição, outro decorador veio e admirou tanto meu trabalho que perguntou se poderia me arranjar um encontro com os decoradores de interiores certos e os proprietários certos de galerias que comprariam e exibiriam meu trabalho adequadamente. Aliás, a mostra foi um sucesso financeiro para o dono da galeria, assim como para mim. O interessante sobre isso é que aparentemente esses 3 homens vieram até mim do nada. Certamente, não fiz nenhum esforço durante o tempo da minha imaginação para entrar em contato com ninguém, mas, agora, estou recebendo reconhecimento e tenho um mercado para o meu trabalho. E, agora, sei sem sombra de dúvida que não há não quando você aplica seriamente este princípio de que a imaginação cria a realidade, GL. Ela testou o Potter e provou sua criatividade na performance.
Somente a mente indolente falharia em enfrentar esse desafio. Paulo afirma: o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Coríntios 3 versículo 16, Romanos 8 versículo 9, 8 versículo 11, Tiago 4 versículo 5. Agora, examinem-se para ver se vocês estão segurando a sua fé. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos que você falhe em passar no teste. Espero que você descubra que não falhamos. 2 Coríntios 13 versículo 5,6. Se todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 versículo 3, não deveria ser difícil para o homem testar a si mesmo para descobrir quem é esse Criador em si mesmo. O teste será provar ao homem que sua imaginação é aquele, que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4 versículo 17. A presença do oleiro em nós é inferida pelo que ele faz ali. Não podemos vê-lo ali como não nós mesmos. A natureza do oleiro, Jesus Cristo, é criar e não há criação sem ele. Cada história registrada neste livro é apenas um teste que Paulo pediu aos coríntios para fazer. Deus real e verdadeiramente existe no homem, em cada ser humano. Deus se torna totalmente nós. Ele não é nossa virtude, mas nossos verdadeiros eus, nossa imaginação. As seguintes ilustrações do mundo mineral podem nos ajudar a ver como a imaginação suprema e a imaginação humana podem ser um e o mesmo poder e, ainda assim, ser muito diferentes em sua criatividade. O diamante é o mineral mais duro do mundo. O grafite, usado em lápis chumbo, é um dos mais macios. No entanto, ambos os minerais são carbono puro. Acredita-se que a grande diferença nas propriedades das duas formas de carbono seja causada por um arranjo diferente dos átomos de carbono. Mas quer a diferença seja produzida por um arranjo diferente dos átomos de carbono ou não, todos concordam que o diamante e o grafite são uma substância, carbono puro. O propósito da vida é a realização criativa do desejo. O homem, sem desejo, não poderia existir eficientemente em um mundo de problemas contínuos que exigem soluções contínuas. Um desejo é uma consciência de algo que nos falta ou de que precisamos para tornar a vida mais agradável. Os desejos sempre têm algum ganho pessoal em vista. Quanto maior o ganho antecipado, mais intenso o desejo. Não há nenhum desejo realmente altruísta. Mesmo quando nosso desejo é por outro, ainda estamos buscando satisfazer o desejo. Para atingir nosso desejo, devemos imaginar cenas que impliquem sua realização e encenar a cena em nossa imaginação, mesmo que apenas momentaneamente, com uma alegria suficientemente sentida dentro de seus limites para torná-la natural. É como uma criança se fantasiando e brincando de rainha. Devemos imaginar que somos o que gostaríamos de ser. Devemos representá-lo primeiro na imaginação, não como espectador, como ator. Esta senhora interpretou a rainha imaginativamente, estando onde ela queria estar em sua imaginação. Ela era a verdadeira atriz neste teatro. Meu desejo era assistir a uma matinê de um famoso pantomimista que atualmente se apresenta em um dos maiores teatros de nossa cidade. Pela natureza intimista dessa arte, eu queria sentar na orquestra, mas não tinha nem apreço de um ingresso para o balcão. Na noite em que decidi ter esse prazer para mim, em minha imaginação, adormeci assistindo ao maravilhoso artista. Em meu ato imaginativo, sentei-me em um assento no centro da orquestra, ouvi os aplausos quando a cortina subiu e o artista subiu ao palco e eu realmente senti a intensa emoção dessa experiência. No dia seguinte, o dia da apresentação da matinê, minha condição financeira não havia mudado. Eu tinha exatamente $1,37 na bolsa. Eu sabia que deveria usar o dólar para comprar gasolina para o meu carro, o que me deixaria com 37 centavos, mas também sabia que havia dormido fielmente com a sensação de estar naquela apresentação, então me vesti para o teatro. Enquanto trocava os artigos de uma bolsa para outra,
encontrei uma nota de $1,45 em trocado escondido no bolso da minha bolsa de ópera raramente usada. Sorri para mim mesmo, percebendo que o dinheiro da gasolina havia sido dado a mim, assim como o saldo do meu ingresso de teatro seria dado a mim. Alegremente terminei de me vestir e parti para o teatro. Parado diante da bilheteria, minha confiança diminuiu quando olhei para os preços e vi R$ 3,75 para os assentos da orquestra. Com um sentimento de desânimo, virei-me rapidamente e atravessei a rua até um café para tomar uma xícara de chá. Eu gastei 16 centavos no meu chá antes de me lembrar de ter visto o preço dos assentos na varanda na lista de ingressos. Apressadamente, contei meu troco e descobri que tinha $1,66 sobrando. Correndo de volta ao teatro, comprei o assento mais barato disponível, que custou $1,55. Com $1 sobrando na bolsa, passei pela entrada e o recepcionista rasgou meu ingresso ao meio dizendo: "Suba, saia, por favor." A apresentação estava prestes a começar, mas ignorando as instruções do recepcionista, entrei no banheiro feminino do andar principal. Ainda determinado a sentar-me na seção da orquestra, sentei-me, fechei os olhos e mantive minha visão interior cravada no palco na direção da orquestra. Naquele momento, um grupo de mulheres entrou no banheiro, todas falando ao mesmo tempo, mas ouvi apenas uma conversa quando uma mulher falando com seu companheiro, disse. Mas esperei e esperei até o último momento. Aí ela ligou e disse que não poderia vir. Eu teria dado a passagem para ela, mas agora é tarde demais. Sem perceber, entreguei ao recepcionista os 2 ingressos e ele os rasgou ao meio antes que eu pudesse impedi-lo. Eu quase ri alto. Levantando-me, fui até essa senhora e perguntei se poderia usar o ingresso extra que ela tinha, em vez do assento na varanda que havia comprado. Ela era encantadora e gentilmente me convidou para participar de sua festa. O ingresso que ela me entregou era para a seção da orquestra, assento central, a 6 fileiras do palco. Sentei-me naquele assento apenas momentos antes de a cortina subir em uma performance que eu tinha testemunhado na noite anterior daquele assento, na minha imaginação. Jr. Devemos realmente ser, na imaginação. Uma coisa é pensar no fim e outra coisa é pensar no fim. Pensar desde o fim, decretar o fim, é criar a realidade. As ações internas devem corresponder às ações que realizaríamos fisicamente depois que essas coisas deveriam acontecer a Edward Thomas, de Newhouse. Para viver com sabedoria, devemos estar cientes de nossa atividade imaginal e garantir que ela esteja moldando fielmente o fim que desejamos. O mundo é de barro, nossa imaginação é o oleiro. Devemos sempre imaginar fins que sejam valiosos ou promissores. Aquele que deseja, mas não age, gera pestilência. William Blake. O que é feito flui do que é imaginado. As formas exteriores revelam a imaginação do homem. O homem é a lançadeira, para cuja busca sinuosa e passagem por esses teares Deus ordenou o movimento, mas não ordenou descanso. Henry Vaughan. Tenho uma pequena empresa de propriedade exclusiva e, alguns anos atrás, parecia que meu empreendimento iria fracassar. Durante alguns meses, as vendas caíram continuamente e me vi em uma confusão financeira, junto com milhares de outras pequenas empresários, já que este período abrangeu uma das menores recessões do nosso país. Eu estava muito endividado e precisava de pelo menos $3.000 quase imediatamente. Meus auditores me aconselharam a fechar minhas portas e tentar salvar o que pudesse. Em vez disso, recorri aos meus imaginação. Eu conhecia seus ensinamentos, mas nunca havia realmente tentado resolver nenhum problema dessa maneira. Eu estava francamente cético em relação a toda a ideia de que a imaginação pode criar a realidade, mas também estava desesperado e o desespero me obrigou a testar seu ensinamento. Imaginei meu escritório recebendo $4.000 inesperadamente em remessas devidas. Esse dinheiro teria que vir de novos pedidos, pois minhas contas a receber eram praticamente inexistentes, mas isso parecia absurdo,
pois não havia recebido tanto em vendas nos últimos 4 meses ou mais. No entanto, mantive minha imagem imaginária de receber essa quantia de dinheiro constantemente diante de mim por 3 dias. No início da quarta manhã, um cliente de quem eu não tinha notícias há meses me ligou pedindo que eu fosse vê-lo pessoalmente. Eu deveria trazer uma cotação previamente dada a ele para máquinas necessárias para sua fábrica. A cotação era de meses, mas eu a tirei de meus arquivos e não perdi tempo em chegar a seu escritório naquele dia. Eu escrevi o pedido que ele assinou, mas não vi nenhuma ajuda imediata para mim na transação, pois o equipamento que ele queria levaria de 4 a 6 meses para ser entregue na fábrica e, claro, meu cliente não precisava pagar por ele até a entrega. Agradeci o pedido e me levantei para sair. Ele me parou na porta e me entregou um cheque de pouco mais de $4.000, dizendo: quero pagar a mercadoria agora, adiantado, para fins fiscais, você sabe. Você não se importa? Não, eu não me importei. Percebi o que tinha acontecido no momento em que peguei aquele cheque em minhas mãos. Em 3 dias, meu ato imaginal fez por mim o que eu não fui capaz de fazer em meses de desesperada confusão financeira. Eu sei, agora, que a imaginação poderia ter trazido $40.000 para o meu negócio tão facilmente quanto 4.000. LNC. Ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, somos todos obra das Tuas mãos. Isaías 64 versículo 8.